Então agora vamos falar sobre as buscas cegas, né, que são as buscas em árvore que não contém nenhuma informação do meu problema, né? Eu só tenho informação realmente da formalização do meu problema. Então a busca cega ou desinformada é o conjunto de algoritmos de busca que tenta encontrar uma solução utilizando apenas o conhecimento da descrição do problema, que é conjunto de ações que eu posso executar, a transição e a função que define se eu cheguei no objetivo ou não, né? Então ele não tem mais nenhuma informação possível. Então a gente tem aqui um deles que é a busca em largura, né? Que vocês já viram isso na disciplina de algoritmos e estrutura de dados, que basicamente ele expande os filhos do nó atual em apenas um nível, né? Então ele gera uma lista de nós e vai expandindo essa lista. Então é como se eu fizesse o seguinte, como se eu estou fazendo a busca e eu começo da minha raiz, né? Então eu estou aqui na minha raiz, eu coloco os nós que eu tenho para expandir numa fila. Eu só tenho a raiz, então vou pôr esse nó aqui na fila. Eu removo esse nó da minha fila, o primeiro nó da fila, e faço a expansão, né? Quando eu faço a expansão do nó raiz, aí eu gero, sei lá, vamos dizer que eu gero 3 outros nós. Eu passo esses 3 nós para a fila. E repito procedimentos tirando esse próximo nó da fila. Então digamos que é esse aqui, expandindo e colocando novamente esses filhos na fila. O que vai definir se a busca em largura ou profundidade é a ordem que eu vou inserir esses novos nós na fila. Então nesse caso aqui, na busca em largura, eu vou inserir no final da fila. Então eu vou ter que, vamos dar um número aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Depois de inserir essa expansão, eu vou ter essa ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, antes de expandir esses nós, eu vou expandir esse, aí eu parto para esse, né? Então, o pseudo-algoritmo dessa busca em largura é bem simples, né? Olha só, eu tenho um conjunto de estados que eu tenho para explorar, tá? Eu vou gerar os novos estados expandindo esses estados. Então eu faço para cada estado do conjunto da minha lista de estados, da minha fila de estados, para cada ação que eu posso fazer para cada um desses estados, eu faço o resultado, eu gero um novo estado, que é o resultado de aplicar essa ação A no estado S. Então se eu tenho uma fila aqui com estado S1, S2, né, eu vou ter a sequência sei lá, digamos que eu tenha 2 ações para cada estado. Eu vou ter S11, S12, S21 e S22. E aí eu verifico, dentre esses estados, eu atingi o objetivo em algum deles? Se sim, eu vou retornar ao estado que é o objetivo. Caso contrário, eu chamo recursivamente. Só que a minha fila agora é dos filhos desses nós aqui. E aí eu repito aqui o mesmo algoritmo. Então eu faço S11, S112, S121, S122 e assim por diante, né? E eu vou repetindo. Então aqui tem uma ilustração, né? Mais bonitinho, né, do que o que eu estou escrevendo nos slides para anotar. Então eu começo aqui do nó raiz A, ele vai expandir seus filhos B e C. Aí nessa sequência eu vou expandir nó B, que vai gerar os nós D e E. Depois eu expando o C, que vai gerar F e G. E aí em seguida eu vou para o D e vou fazendo sequência D, E, F, G, etc. A busca em largura, né, ela garante encontrar a solução dado um número limitado de passos. Se existir, né, uma solução, às vezes tem problemas que não têm soluções, e o conjunto de estados não for infinito, né? Então, esse é um tipo de busca que garante que, se a solução existir em um tempo
em um tamanho de passos finitos, ela vai chegar na solução. Uma forma de tentar tornar o algoritmo mais rápido é expandir os nós na ordem do seu custo, né? Então, na hora que eu vou expandir o nó, eu primeiro escolho aqueles nós que têm um custo menor, né? Então, talvez aqueles nós tenham... Essa função custo é uma função que determina o custo das ações feitas até o momento. Então, talvez aquele nó que tem um custo mais baixo seja mais rápido para chegar no meu objetivo, né? Porque ele talvez esteja caminhando por uma sequência de passos mais otimizada, né? E a gente vai ver mais para frente, na próxima semana, o tipo de busca informada em que a gente também faz algo nesse sentido, em que a gente reordena a lista ou usa uma lista de prioridade para inserir os nós, os estados novos, na ordem dos mais promissores para os menos promissores. Então a ideia geral é essa, mas usando apenas a informação que a gente tem até o momento, que é a função de custo, né? E a gente tem também a busca em profundidade, em que primeiro eu vou expandir toda a extensão de um caminho, para então prosseguir na expansão do nó seguinte. Então aqui a gente tem o seguinte, olha, eu estou aqui no nó raiz e eu vou verificar, esse nó raiz é o objetivo? Não, não é. Né? Então eu vou ver todas as ações de S. Para cada ação, eu vou executar a ação, gerando um nó filho, e eu vou chamar recursivamente, né, essa função para esse nó filho. Então eu não vou expandir o resto aqui. Eu vou chamar recursivamente, em que eu vou fazer isso aqui, né, até que eu chegue num estado que ou seja objetivo ou eu não posso expandir mais nada. Se for o caso, eu retorno da recursão, venho para cá e continuo expandindo, né? Até que eventualmente eu chegue numa ramificação que é a solução e eu retorno. Tá? Caso eu explore toda a minha árvore e não encontre solução, ele retorna uma falha. Então aqui ilustrando da mesma forma o de profundidade, então tem aqui, ó, começo do A, expando para B e C. Aí eu vou expandir o B, que ele expande os nós D e E, só que agora eu não vou para o nó C, eu continuo no nó D. O D expande para H, I, o H não é solução, então eu vou tentar o I não é solução, volta aqui no caminho, né, e vai para o E. Aí o E ele expande para JK, nem o J nem o K são soluções, então ele descarta o J, o K, o E, o B, né, porque não tem mais para onde ir, e aí ele volta aqui para o C e segue assim por diante até que ele encontre a solução. A busca em profundidade ela tem um problema porque alguns problemas apresentam ciclos de transição de estados, né? Ou seja, eu estou nesse estado aqui e aí eu faço ação para ir para a direita, então ele vai para cá. E aí eu faço ação de ir para a esquerda, ele vai para esse outro estado aqui, que é um estado que a gente já visitou anteriormente. Mas se você não tem informação nenhuma do teu histórico, você pode cair num laço infinito em que você vai expandindo essa ação esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, e o algoritmo não vai terminar nunca, né? Então, para evitar essa situação, a gente geralmente acrescenta um limite máximo de aprofundamento para forçar uma parada, né? Isso aí é chamado de busca em profundidade limitada. Então, eu falo o seguinte, eu vou expandindo o nó em profundidade até que ele atinja uma profundidade X. Atingiu a profundidade X, ele retorna a falha para aquele nó e vai para outra ramificação, né? Mas isso depende também de um certo conhecimento do problema para saber definir um limite máximo de passos para chegar numa solução. Então, basicamente o algoritmo é o mesmo, porém eu tenho informação de profundidade que é verificado, tá? Para caso ultrapasse o limite, ele retorna falha.
Esse limite também ele pode ser ajustado iterativamente, né, até encontrar a melhor solução. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: eu posso primeiro testar a busca em profundidade com uma profundidade máxima de 1, depois com a profundidade máxima de 2, né, que ele vai fazer isso aqui. Aí depois com a profundidade máxima de 3, que ele vai fazer essa sequência. E assim por diante. Então até chegar na profundidade que vai me retornar a solução correta. Isso tende a ser um pouco mais custoso, mas evita esses problemas que a busca em profundidade pode ocasionar.